es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Eu vou ler para vocês o versículo 19, que a palavra fala assim: Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto. E farei com que as estradas passem em terras secas. Irmãos, em algumas traduções, a palavra deserto vai estar escrito ermo, que é um caminho inóspito, sem habitantes, é um caminho onde dá muito medo, dá muita insegurança. Só que Deus está sempre acompanhando o teu povo, não importa o lugar onde o povo esteja. Seu coração está em Deus, Deus está com você. Então, durante esse período aí do deserto que você está atravessando, Deus manda dizer para você, por mais inóspito que seja, mesmo que não tenha habitantes, que só esteja você nesse deserto, que você esteja passando um deserto escaldante, Deus manda falar para você: eu estou abrindo caminho nesse deserto, para que você passe tranquilo e que você venha ter vitória. Aqui no versículo, continuando o versículo, fala: ó, e farei com que as estradas passem em terras secas. Você vai ter lugar firme para pisar. Então Deus manda dizer para você, diante do que você está enfrentando, que Satanás não terá vitória sobre a sua história. Satanás não vai vencer essa situação. Ele não terá vitória. Porque você, diante do deserto, você está passando aí por algumas perseguições. E você anda cansado por causa disso. Você tem questionado com o Senhor. Senhor, além de ser um lugar escaldante, dependo do maná todo santo dia. Estou num processo difícil, não tenho ajuda de ninguém. Dependo do Senhor 24 horas por dia. Glória a Deus por isso. Mas você está sofrendo perseguições nesse deserto. E Deus manda falar para você: Satanás não vai vencer. Ele não vai vencer. Ele pode armar tudo o que ele quiser para tirar você do propósito, para fazer com que você desvie daquilo que Deus tem para sua história, mas você vai caminhar em terra seca nesse deserto. Deus está fazendo caminho no ermo para você passar. E você precisa confiar nessa palavra e confiar em Deus. Deus trabalha, irmãos, através da nossa fé. Deus quer que você exerça a tua fé para que Ele possa operar o sobrenatural na sua história. Quando Deus lança uma palavra na nossa vida, Ele está lançando e Ele está fazendo com que você tenha acesso a essa palavra, com que você venha ouvir essa palavra, com que essa pregação chegue até você, para você entender o que Ele está fazendo e você acreditar naquilo que Ele está providenciando para a sua história. Então não desperdice as palavras de Deus na sua vida com dúvidas e com lamúria, porque diante da lamúria, Deus não trabalha. Ele não vai ficar fazendo coisas se você não acredita. Ele não vai executar determinadas coisas na sua vida se você não exercer a tua fé. Porque geralmente a pessoa que não exerce a fé, ela age por conta própria. Uma pessoa que exerce a fé e confia no Senhor, ela espera o trabalhar de Deus. Porque a ansiedade, ela anula a nossa fé. E a ansiedade é excesso de futuro. Aí você fica o tempo todo preocupado com o que vai acontecer no teu futuro. E uma boa porcentagem das suas preocupações é fantasia que o seu próprio cérebro cria. Não vai acontecer o que você está imaginando. Quando essa palavra aqui em Isaías, aqui no livro que eu li para você, que foi lançado aqui no livro de Isaías, nesse capítulo aqui, era a derrota da Babilônia. A Babilônia escravizou o povo de Deus. E Deus estava colocando todo o decreto maligno que estava sobre o povo de Deus no chão. E Deus estava falando aqui com o povo dele como está falando no dia de hoje. Porque Deus não mudou. A palavra de Deus ela é extremamente atualizada, irmãos. Pode passar mais 10 anos, 20 anos, 1 milhão de anos, vir aí as gerações futuras, que a palavra de Deus ela vai estar atualizada. O homem não consegue atualizar todas as informações como a Bíblia consegue atualizar todos os ensinamentos dela. Você pode observar que tem muitas informações aí que você não consegue se atualizar. Hoje a internet ainda ajuda muito. Porque antes, se você não tivesse aquela coleção de livros chamada Barça na sua casa, você era totalmente desatualizado. Há uns anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, quando eu era criança.
eu escutava, né? Há um intelectual. No Brasil temos um intelectual, temos dois intelectuais. Temos um intelectual na Rússia, tem um intelectual alemão. Hoje em dia não tem mais isso. Que o conhecimento ele é global, é muita informação, não existe uma informação mais limitada, porque tinha algumas mentes que tinham uma facilidade muito grande de guardar informações. Hoje em dia não consegue mais. Hoje em dia, se você não tentar, sabe, se atualizar em determinadas coisas, você não consegue dominar todas as informações. E mesmo tendo toda essa rapidez de informação que a internet está aí, para que você saiba tudo, acesse qualquer assunto, existem coisas que muitas vezes você não consegue ter resposta. E a palavra de Deus não, ela está sempre se atualizando. O homem pode até mudar. O homem pode atualizar diante da ciência, diante da física, da arquitetura, mas a palavra de Deus sempre vai ser atualizada. Por mais que haja evolução na raça humana, sempre vai estar atualizada diante de qualquer geração que venha. Quando chegarmos a falecer, vai vir uma geração mais evoluída do que a nossa agora. E a Bíblia vai ser atualizada para vai estar atualizada para essa geração futura. Então é algo surreal. Então creia na palavra de Deus, porque ela vai continuar sendo extremamente atuante na sua vida, uma vez que você acreditar nela. E tudo que você precisa em termos de conhecimento, de evolução, de libertação, de providência, a palavra de Deus, ela traz isso para você. Ela fortalece o teu espírito, ela faz com que você entenda que você tem um Deus vivo, atuante, que vai estar cuidando de você, independente de qualquer situação que você venha passar. E não vai ser nessa situação que você está vivendo, aonde você está vendo aí o seu deserto, sabe, escaldante, que Deus não te abandonou de forma alguma, e vê a perseguição dos teus inimigos. Você vê aí Satanás querendo escravizar você nessa situação, escravizar você nesse deserto, colocando você num posicionamento como se você nunca fosse sair daí, que todo lugar que você olha, você só vê areia. Você está esquecendo de olhar para cima, você está olhando para baixo, está olhando para o lado direito, esquerdo, você está olhando para trás, você olha até para frente, você não consegue nem ver o horizonte, é só areia. Mas você está esquecendo de olhar para cima, que é de lá que vem o seu socorro. Então, Deus manda falar para você, não confia no que Satanás está lançando na sua história, que você vai morrer no deserto, que você vai ficar dando voltas no deserto, que você não vai sair daí. Uma vez que você se posicionar diante do Senhor e falar, não, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu creio nas tuas promessas, eu vou aonde o Senhor mandar, vou lhe obedecer acima de qualquer coisa, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Agora, se ficar com pensamentos tacanhos, ficar estagnado no lugar, Deus não vai conseguir agir na sua vida. Então não adianta muitas vezes a gente orar, se a gente continua com as mesmas atitudes. Deus exige de nós o quê? Mudança. Ele quer posicionamento. E confiar em Deus é tudo. Quando você confia e você coloca nas mãos de Deus toda a sua preocupação, não tem um problema seu que fica de pé. Porque Deus resolve. E a ansiedade é terrível, e Satanás sabe trabalhar muito bem a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele traz uma preocupação com o futuro, e a gente vive uma preocupação no presente, com medo de não cumprir as nossas obrigações, com que a gente não consiga avançar diante dos compromissos que a gente tem. E aí a gente gera uma ansiedade com relação ao futuro, não consegue viver o presente, sendo que uma porcentagem enorme desses problemas não acontecerão na nossa história. Porque Deus vai dar livramento, Deus não vai deixar. E muitas coisas é a nossa mente que fantasia. Então controle os teus pensamentos e as tuas atitudes, porque as tuas emoções você não consegue controlar. Mas quando você controla os teus pensamentos, quando você tranquiliza os seus pensamentos, sabendo que Deus está lá na frente, que Deus está fazendo, não tem como as tuas emoções ficarem negativas, elas vão ficar positivas, você vai ficar numa paz enorme, sabendo que Deus está lá na frente, já cuidando e preparando caminho nesse ermo para você passar. E vai ser um caminho seco. Então Deus manda dizer para você, Satanás não vai vencer. Ele não terá força mais. Ele não terá poder sobre a sua história. E você não está sozinho nesse deserto. Alegre o teu coração, porque Deus manda dizer para você que essa fase do seu deserto já está findando. Essa fase do seu deserto está chegando no final. Você já está saindo dele.
para você tomar posse da sua terra prometida. O que você não pode fazer agora é estagnar no meio do caminho, achando que Deus te esqueceu aí. Porque tem pessoas aqui que estão numa tristeza, numa melancolia. Você está até amargo. Você está sabe, com seus sentimentos amargos. Você não consegue rir de nada. Você não vê felicidade em nada. Você não consegue nem captar alguns sinais que Deus está te dando. Se vierem com uma piada para você, você não consegue nem achar graça naquilo. Se uma criança fizer uma gracinha para você, você não consegue nem sorrir de tão amargo e amarga que você tá por causa do deserto que você tem enfrentado. Só que Deus manda dizer para você, isso é uma fase. E essa fase está acabando. E Satanás não vai vencer essa situação. Porque ele quer isso. Vencer você pelo cansaço. Ele quer ter vitória diante da sua caminhada. Ele quer ter vitória diante da sua aprovação. E não vai acontecer isso. Então Deus manda falar para você, estou no controle de tudo, não perdi o controle de nada. Estou agindo para tirar você desse lugar. Já estou caminhando você e conduzindo sem você perceber para você tomar posse da sua terra prometida. E você não pode desanimar da sua caminhada, desistir da sua vida com Deus. Porque o caminho não é esse. Então agora você vai acalmar teu coração sabendo que Deus está chegando, está conduzindo os teus passos e Ele manda dizer para você, Satanás não vai vencer essa situação. Ele pode colocar quem for para perseguir você durante esse deserto. Mas quando Deus resolve levantar o teu povo, não tem Babilônia nenhuma que venha escravizar. Pode até ter te escravizado durante um período, mas Deus já te tirou de lá. Então Ele manda dizer para você, eu estou derrotando a Babilônia aí da tua vida. Eu estou derrotando esse inimigo que está te oprimindo. Porque ele não vai vencer essa situação. Ele é um derrotado. Agora você vai vencer em Cristo Jesus, porque Deus preparou você diante de toda a situação que você enfrentou para que você viesse tomar posse da sua terra prometida. E você precisa confiar no Senhor, porque a providência vem dele. Ah, mas como que ele vai fazer isso dela? Eu não sei. Cada um tem uma história com o Senhor. Aguarda, porque vai ser surpreendente o que ele vai fazer, como ele vai te conduzir e a maneira como ele vai te entregar essa vitória. Mas você precisa crer. Você já precisa caminhar, a partir de agora, ciente de que você já está de posse da sua terra prometida. Porque ela já está aí. Agora é só questão de Deus conduzir você para você tomar posse dela. O que você não pode fazer agora é desviar do caminho. E nem tomar posse, sabe, da sua estadia eterna num deserto, porque isso daí é uma preparação. É uma faculdade que você fez com Deus durante todo esse processo, para que você viesse ter o seu diploma, para que você viesse governar e reinar a sua terra prometida. Então é um processo que todo mundo tem que passar. Uma coisa que eu sempre falo, que se todo cidadão passasse pelo exército, teria, sabe, um comportamento melhor as pessoas. Porque disciplina muito. Disciplina muito. Você pode olhar um que passou pelo deserto, a disciplina que tem, a responsabilidade com as coisas da vida, e um que não passou pelo deserto, pelo exército, que não teve uma disciplina, que não teve ali um ensinamento. Tem menos responsabilidade com as coisas do dia a dia. Então tem hora que a gente precisa se disciplinar. E Deus, ele é um general de guerra. Então chega uma hora que ele pega você, ele coloca você num deserto como se fosse um quartel, e ali ele vai te ensinar a guerrear, ele vai te ensinar, sabe, a se defender dos inimigos, ele vai revelar coisas para você, que uma pessoa que não está em espírito não vai entender nunca o que você está vivendo, não vai entender nunca o que você aprendeu. Então tem hora que Deus permite algumas situações na nossa vida para nos disciplinar, para ensinarmos a sermos pessoas melhores, para poder moldar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente venha superar todas as dificuldades e tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que foi implantado em nós desde a nossa infância. Então ele tem que vir, ele tem que trabalhar, ele tem que nos moldar para que nós possamos ser os soldados de Cristo. Senão você não consegue. Você não consegue levar sua vida com Cristo, você não consegue pregar o evangelho, porque a perseguição é grande. Só sofre perseguição quem realmente vive o verdadeiro evangelho. Quem vive um falso evangelho, quem vive encostado em religião, não passa muita perseguição, não. Tá sempre em conflito com os irmãos, né? Que o religioso é assim, tá sempre condenando a vida do outro, o outro condena o outro, e assim vai. Agora, quem prega o verdadeiro evangelho vai sofrer perseguição. Não vai ser aceito fácil pela humanidade, não. Então, não pense você que o caminho, sabe, o caminho de fulano
é fácil, porque não é. Se está vivendo o verdadeiro evangelho, está passando perrengue também. E se Deus está permitindo que você passe por esse processo, é para que você venha se tornar um soldado de Cristo. E o ensinamento que Deus te dá não tem preço no mundo que pague. Não tem preço no mundo que pague. E ninguém em faculdade nenhuma de teologia vai ensinar o que você está aprendendo no particular com o Senhor. Você pode fazer a pós-graduação que você quiser em teologia. O que você aprendeu no particular com o Senhor é mistério de Deus. Não se aprende isso em faculdade. Então, deixa Deus agir, porque o deserto que Deus nos coloca é a faculdade espiritual que Ele faz a gente passar. E nós precisamos passar por ela. Feliz é aquele que viveu o deserto. Feliz é aquele que passou por esse processo com Cristo. Feliz é aquele que passou por uma transformação. Porque conhece Deus na intimidade, conhece Deus na íntegra. Então a palavra de Deus se torna viva. Irmãos, uma pessoa que está muito centrada em Cristo, ela não precisa de ritual nenhum para receber uma bênção de Deus. Uma pessoa que está centrada em Cristo, ela não precisa de cálice com água, cálice com óleo, cálice com vinho, não precisa de bandeja disso, bandeja daquilo, não precisa levantar a mão, não precisa... Você quer fazer essas coisas, você se sente bem? Não tem problema nenhum. É entre você e Deus. Mas quando nós estamos firmes com Cristo, quando a gente tem fé, aquela fé verdadeira, inabalável, é uma palavra que Deus lança na vida dessa pessoa e acabou. Ela tomou posse. Tem gente que precisa de alguns rituais. Só toma posse na hora que está o ritual ali. Daqui a 20 minutos, 30 minutos, já esqueceu o que Deus falou lá atrás, já começa a se revoltar de novo. O verdadeiro cristão é aquele que carrega a palavra junto. É aquele que está ali sem depender de rituais para poder tomar posse da palavra. Você vai tomar posse da palavra, você vai acreditar no que Deus está te falando, essa palavra vai entrar de uma forma transformadora em você e você vai andar com ela. Você não vai precisar ficar fazendo rituais toda hora para poder confirmar essa palavra na sua vida, afirmar que Deus é contigo. Não precisa disso. Você quer consagrar uma água a Deus? Não tem problema nenhum. Que nós temos que consagrar tudo, não é só a água, não. Até o sapato que você compra, você tem que consagrar a Deus. A roupa que você compra, você tem que consagrar ao Senhor. A comida que você consome, você tem que consagrar a Deus. Você tem bichinho de estimação em casa, tem que consagrar ao Senhor. A sua casa tem que ser consagrada a Ele. Você tem que entregar tudo a Ele, porque tudo que você recebe vem dEle. O seu corpo você tem que consagrar ao Senhor. Tudo você tem que consagrar a Deus. O seu espírito, a sua família, o seu trabalho, a sua inteligência. Tudo você tem que consagrar a Deus, porque tudo é dele, e é ele que tem que tomar conta para nós. Porque nós não conseguimos tomar conta de tudo da maneira como ele toma, porque ele é Deus e nós não somos. Nós somos limitados. Então a sua saúde você tem que consagrar a Deus. Tudo você tem que consagrar, não tem problema nenhum. Você pode consagrar todas essas coisas ao Senhor. Mas se a palavra ela não entrar viva em você, você pode até fazer o ritual. Mas se ela não entrar viva em você e ela não permanecer viva, como a semente, sabe a parábola da semente que Jesus deixou bem claro? Se você não for um solo fértil, essa semente não vai proliferar em você, ela não vai crescer, ela não vai, dar fruto, e você não vai conseguir vencer os obstáculos da sua vida, porque tudo aquilo que Deus fala, daqui a pouco essa plantinha morre, essa sementinha morre. Porque Deus lança a palavra para você, você só aceita na hora que tem um ritual ali. Ah, agora, levantou o cálice, consagrou, pegou lenço, pegou isso, pegou aquilo. Não, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouco essa semente que foi lançada ali, ela morre, porque o seu terreno não é fértil. Então chega uma hora que não vai conseguir. E aí você não consegue manter essa promessa viva no seu coração. Quando nós passamos por processos árduos com o Senhor, pode ser um vale, um deserto, pode até ser uma caverna que você esteja escondido, situações em que Deus consiga fazer o sobrenatural e que você entenda a existência dele na sua vida, você não fica dependente dessas coisas mais. E é uma palavra lançada, é uma semente lançada em você, você sendo uma terra fértil, ela vai crescer, ela vai dar frutos. E você vai viver inúmeros milagres e situações sobrenaturais com o Senhor. Por que pessoas perseguem muitos cristãos? Por que tem muitos cristãos aqui que vão assistir essa pregação que você é perseguido e você tem questionado com Deus isso?
Senhor, eu estou no deserto. E o inimigo está sempre me perseguindo. Por quê? Porque você exerce uma fé cega. Tem pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou pregando. Você não precisa de uma água consagrada, você não precisa de um óleo, você não precisa de azeite, você não precisa de nada disso. É uma palavra lançada. Deus já sabe. Ele lança em você, que é um terreno fértil, essa semente prolifera. E as pessoas que estão com você têm raiva da fé que você exerce, porque não consegue ter a fé que você tem. E Deus responde às suas orações. Você pensa de manhã, quando é meio-dia, Deus traz a resposta. Você faz uma oração, uma palavra lançada, daqui a 5 minutos, Deus te responde. É uma conexão que você tem com o reino que você conquistou à força. Você conquistou com renúncia. Você conquistou aí através da sua santificação, dos seus jejuns diários, das tuas orações. E tem gente que tem inveja disso, não entende por que a gente tem uma fé desse jeito. Como que ela consegue ter uma fé dessa? Como é que Deus fala com ela e não fala comigo? Só que o caminho é estreito. A porta ela é apertada e ninguém quer passar por ela. Então nós precisamos ser sempre uma terra fértil, para que tudo aquilo que Deus lança na nossa vida venha crescer e venha dar frutos. Para que venha, sabe, crescer e prosperar de uma forma que você venha comer do melhor dessa terra. Então Deus manda falar para você, para algumas pessoas, porque tem pessoas aqui que já estão nesse nível espiritual com Deus, mas tem muitas aqui que não estão. Então seja uma terra fértil. Deus lançou a palavra para você, lançou a semente, deixe ela crescer em você. Deixe ela brotar, para que Deus possa agir na sua vida. Porque tem pessoas que ficam se apegando sempre em rituais. Irmãos, não tem problema nenhum, você pode fazer o ritual. Mas se uma hora você estiver num lugar que não tem como você ficar fazendo esses rituais, se uma hora você estiver numa situação que não tem como você ficar manifestando essas coisas, você tem que ter uma conexão com Deus até na hora que você está dormindo. Você tem que estar com o seu pensamento aí voltado para o reino até na hora que você for dormir. Para que Deus venha te dar sonhos aí proféticos, para que Deus venha se comunicar com você até a hora que você está dormindo. Então tem coisa que não adianta o ser humano ficar inventando moda, ficar dependendo disso, dependendo daquilo. Não tem necessidade dessas coisas. Quem usa muito ritual, irmãos, quem tem necessidade dessas coisas materiais, são os demônios. Você pode ver que essas oferendas aí, tudo aquilo ali tem um simbolismo, porque cada coisa que está ali tem uma energia. Aprenda uma coisa, você está aí com o seu corpo, mas você tem um espírito, e dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, você não tem que invocar demônios para vir te ajudar, que nem as pessoas fazem. Você não precisa invocar Deus para vir te ajudar, não. Você abriu o seu coração, ele faz morada em você 24 horas por dia. Ele está com você o tempo todo, nós somos diferentes. Nós não precisamos ficar invocando toda hora demônio para fazer isso e aquilo para a gente. Ah, mas o demônio não toma conta, provoca tanto a pessoa até a pessoa pecar. Na hora que a pessoa peca, chega ali e entra naquele corpo e domina. E domina. Mas tem hora que tem coisas ali que a pessoa quer, que ela vai ter que pedir um favor a mais ali, e o negócio ali é complicado. Porque vai ter que invocar mais legiões ainda para fazer o que ela quer. E Satanás dá com uma mão, ele toma com a outra. Então é muito complicado o plano espiritual. Agora, nós temos o Espírito Santo conosco, que é uma luz, que Deus é luz, ele é amor, o tempo todo conosco. Não tem como a nossa vida dar errado. Algumas coisas podem até acontecer aos nossos olhos, né? Tá tendo levante, tá difícil, estão me oprimindo. Mas uma vez que Deus decretou que você é dele, e você está nele, não tem demônio no inferno que vai vir e vai destruir a sua vida. E não entra em você também, a não ser que você dê legalidade, a não ser que você vá pro lado do pecado, que é o que eles provocam nas pessoas, é isso, para que eles possam vir dominar. E aí eles ficam ali dominando aquela vida, sussurrando no ouvido daquela pessoa, incorpora na pessoa, depois sai, fica ao derredor o tempo todo, induzindo a pessoa a fazer coisa errada. Nós já temos um nível espiritual diferente. O Espírito Santo está dentro da gente, tem anjos em volta cuidando, e ao derredor ficam eles, sabe, rugindo, querendo arrumar uma brechazinha para entrar.
E Deus sempre nos orientando, mostrando o caminho certo, para que a gente não venha cair, porque nós somos fracos. Nós não somos superiores a ninguém, mas nós estamos todos os dias batalhando para termos a nossa santificação. Então não tem ninguém, sabe, o super santo, o intocável, não existe isso. Se não ficar todos os dias ali ouvindo a palavra, se edificando, buscando o caminho certo, uma hora acaba caindo. Então nós temos o quê? Que ficar firmes com Deus. Porque pecar a gente peca, consciente ou inconscientemente a gente acaba pecando. Então Deus manda dizer para você, seja uma terra fértil. Estou lançando a palavra na sua vida, deixe ela crescer. Deixe ela expandir. Deixe ela germinar em você para que você venha comer do melhor dessa terra. E Deus manda dizer para você mais uma vez, o inimigo já é um derrotado. Não vai vencer você diante desse deserto. Eu não coloquei você nesse deserto para você morrer aí. Eu sou responsável por você nesse deserto, como Deus foi responsável por aquele povo que ficou cativo 400 anos naquele Egito. E depois peregrou durante o deserto inteiro ali por 40 anos. E Deus foi responsável por aquele povo até colocar aquele povo na terra de Canaã. Então Deus manda dizer para você, você está chegando próximo da terra de Canaã. Deus tem um território novo, uma terra seca para você pisar. Você não vai pisar em areia mais, você não vai se afundar mais. É um lugar seco para você poder colocar os pés, lugar firme, para que você venha ter vitória. Isso já está às portas para você já passar. E você não pode desistir. Então esquece aí tudo que o demônio tem arquitetado, não se preocupe com nada. Entregue as tuas preocupações nas mãos de Deus e descansa, porque Deus vai resolver. Não existe problema nenhum que a gente carregue, ou que vem para a nossa vida, ou que causam na nossa vida, que Deus não consiga resolver. Que Deus não consiga, sabe, mudar e reverter isso a nosso favor. Então agora descansa no Senhor, porque está chegando aí a terra prometida para você, que vai alegrar muito teu coração. Você vai ver que valeu a pena todo o processo que você passou no deserto. E dê aleluias e glórias a Deus por você ter passado por esse processo. Porque Deus disciplinou você, tanto fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, como também Deus disciplinou você espiritualmente. Coisa que você não ia aprender em nenhum livro. Só Deus para ensinar. Só Deus para passar tanto conhecimento, revelar tanto mistério para a gente em um processo tão difícil. Então tudo que Ele fez foi para o seu bem. Então não se revolte com Deus diante das provações que você passou. Eu não merecia passar por isso, mas você precisava passar por isso. Talvez você realmente não tenha merecido. Tem muita coisa que eu vivi no deserto também que eu não merecia passar. Eu não fiz maldade para receber o que eu recebi. Mas eu precisava viver aquilo para que eu pudesse amadurecer em Cristo. Senão você se torna aí uma pessoa vulnerável. Você fica na mão de Satanás aí a qualquer momento. E quando você está amadurecido, quando você está firme com Deus, não é qualquer coisa que engane você. Você vai buscar confirmação no Senhor, você vai buscar orientação nele, você não é uma pessoa tola mais. Não tem como os demônios, sabe, enganarem você de uma forma muito fácil. Então, a gente precisa passar por esse processo. É uma disciplina militar que Deus faz com a gente. Vamos dizer assim para você entender. É uma medicina, é um ensinamento, uma disciplina que Deus faz com a gente para que a gente venha desenvolver. Até falando a palavra medicina, né? Quantas vezes eu fui curada por Deus no deserto? Nem em médico eu não fui, tive doenças gravíssimas. Depois de um período eu fui no médico, o médico me explicou o que eu tinha passado, não entendeu como que eu fui curada, porque Deus se tornou até a minha medicina diante do deserto. Inúmeras vezes fui curada de doenças gravíssimas, porque eu aprendi a exercer minha fé. E a fé, ela move montanhas, não importa o tamanho do problema. A montanha que Deus fala em parábolas são os problemas, não importa o tamanho. Deus tem capacidade de vir e resolver. E Ele fez todas as curas em mim através da fé que eu exerço. Então vamos exercer a fé, vamos confiar. A terra de Canaã já está ali. Deus já está entregando ela nas tuas mãos e você precisa continuar firme. E todas as vezes que Deus lançar uma palavra que você vê que se encaixa com a sua história, que é para você, se você tiver dúvida, pede confirmação para o Senhor. Mas se você não tiver, guarda essa semente no teu coração e seja uma terra fértil. E deixe ela germinar, porque você vai viver aquilo ali que Deus está prometendo para você. Tá? Guarda essa palavra no teu coração e não reclame mais do deserto que você está vivendo.
Não lamurie mais, para que você possa receber a terra de Canaã. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela derrota da Babilônia na nossa vida. Que o Senhor venha fazer na nossa história, Senhor, o que o Senhor fez com o povo de Israel, com o povo hebreu naquela época, que o Senhor tirou lá do Egito e levou para o deserto. O Senhor tem cuidado de nós nesse deserto, Pai, nós não podemos nem reclamar. Não tem faltado nada. Talvez para alguns não venha em abundância, não venha da maneira como nós gostaríamos, mas nós somos gratos pelo seu zelo, pelo seu cuidado. O Senhor tem cuidado também daquilo que é nosso, das pessoas que nós amamos, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Pai, que o Senhor traga essa terra de Canaã para o teu povo, que o Senhor traga dias de alegria, que o Senhor venha mostrar para o teu povo, Pai, para aqueles que não acreditam, a força que o Senhor tem sobre essa terra. Que o Senhor venha, Pai, trazer uma terra frutífera para nós, para que nós possamos abençoar outras pessoas que não têm e que possamos ser um canal de bênção, também de testemunho para aqueles que não acreditam na sua existência. Nós agradecemos a nossa saída do deserto e tomamos posse da nossa terra de Canaã. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trazer aí vitória para a nossa vida, que o Senhor venha alegrar os nossos corações, que o Senhor venha trazer renovo e que o Senhor restaure as nossas forças diante do deserto escaldante que nós atravessamos. Que o Senhor venha, restaurar a nossa energia, que o Senhor venha trazer aí um vigor para que nós possamos usufruir dessa terra de Canaã. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, guarda ela no teu coração, descansa e deixa Deus trazer o renovo para a sua vida, sem desespero. E deixa Deus trabalhar, irmãos. Questionar muito é um problema, porque você questiona que você não está entendendo e Deus muitas vezes não vai ficar te dando explicações do que Ele está fazendo. Tem coisa que Ele não deixa nem a gente saber para que a gente não venha atrapalhar e Ele também não quer que a gente fique falando para que os demônios não venham escutar o que Ele está fazendo. Então deixa Deus agir, porque Ele é Pai, Ele é soberano, Ele é o Criador do mundo e Ele sabe conduzir a nossa história da melhor maneira possível. Então tudo que está acontecendo com você, Ele manda dizer: eu não perdi o controle da sua história. Não perdi. E agora é hora de criar caminho nesse ermo para que você venha tomar posse daquilo que é seu por direito, para colocar você nessa terra de Canaã, te trazer aí uma história nova, colocar você de posse de vitória. Então guarda essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 43. Eu vou ler para vocês o versículo 19, que a palavra fala assim: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Preparei um caminho no deserto. E farei com que as estradas passem em terras secas. Irmãos, em algumas traduções, a palavra deserto vai estar escrito ermo, que é um caminho inóspito, sem habitantes. É um caminho onde dá muito medo, dá muita insegurança. Só que Deus está sempre acompanhando o teu povo, não importa o lugar onde o povo esteja. Seu coração está em Deus, Deus está com você. Então, durante esse período aí do deserto que você está atravessando, Deus manda dizer para você, por mais inóspito que seja, mesmo que não tenha habitantes, que só esteja você nesse deserto, que você esteja passando um deserto escaldante, Deus manda falar para você: eu estou abrindo caminho nesse deserto, para que você passe tranquilo e que você venha ter vitória. Aqui no versículo, continuando o versículo, fala: e farei com que as estradas passem em terras secas. Você vai ter lugar firme para pisar. Então Deus manda dizer para você, diante do que você está enfrentando, que Satanás não terá vitória sobre a sua história. Satanás não vai vencer essa situação. Ele não terá vitória. Porque você, diante do deserto, você está passando aí por algumas perseguições. E você anda cansado por causa disso. Você tem questionado com o Senhor. Senhor, além de ser um lugar escaldante, dependo do maná todo santo dia. Estou num processo difícil, não tenho ajuda de ninguém. Dependo do Senhor 24 horas por dia. Glória a Deus por isso. Mas você está sofrendo perseguições nesse deserto. E Deus manda falar para você: Satanás não vai vencer. Ele não vai vencer. Ele pode armar tudo o que ele quiser para tirar você do propósito,
para fazer com que você desvie daquilo que Deus tem para sua história, mas você vai caminhar em terra seca nesse deserto. Deus está fazendo o caminho no ermo para você passar. E você precisa confiar nessa palavra e confiar em Deus. Deus trabalha, irmãos, através da nossa fé. Deus quer que você exerça a tua fé para que Ele possa operar o sobrenatural na sua história. Quando Deus lança uma palavra na nossa vida, Ele está lançando e Ele está fazendo com que você tenha acesso a essa palavra, com que você venha ouvir essa palavra, com que essa pregação chegue até você, para você entender o que Ele está fazendo e você acreditar naquilo que Ele está providenciando para a sua história. Então não desperdice as palavras de Deus na sua vida com dúvidas e com lamúria, porque diante da lamúria, Deus não trabalha. Ele não vai ficar fazendo coisas se você não acredita. Ele não vai executar determinadas coisas na sua vida se você não exercer a tua fé. Porque geralmente a pessoa que não exerce a fé, ela age por conta própria. Uma pessoa que exerce a fé e confia no Senhor, ela espera o trabalhar de Deus. Porque a ansiedade, ela anula a nossa fé. E a ansiedade é excesso de futuro. Aí você fica o tempo todo preocupado com o que vai acontecer no teu futuro. E uma boa porcentagem das suas preocupações é fantasia que o seu próprio cérebro cria. Não vai acontecer o que você está imaginando. Quando essa palavra aqui em Isaías, aqui no livro que eu li para você, que foi lançado aqui no livro de Isaías, nesse capítulo aqui, era a derrota da Babilônia. A Babilônia escravizou o povo de Deus. E Deus estava colocando todo o decreto maligno que estava sobre o povo de Deus no chão. E Deus estava falando aqui com o povo dele como está falando no dia de hoje. Porque Deus não mudou. A palavra de Deus ela é extremamente atualizada, irmãos. Pode passar mais 10 anos, 20 anos, 1 milhão de anos. Vêm aí as gerações futuras que a palavra de Deus ela vai estar atualizada. O homem não consegue atualizar todas as informações como a Bíblia consegue atualizar todos os ensinamentos dela. Você pode observar que tem muitas informações aí que você não consegue se atualizar. Hoje a internet ainda ajuda muito. Porque antes, se você não tivesse aquela coleção de livros chamada Barça na sua casa, você era totalmente desatualizado. Há uns anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, quando eu era criança. Eu escutava, né? Há um intelectual. No Brasil temos um intelectual, temos 2 intelectuais. Temos um intelectual na Rússia, tem um intelectual alemão. Hoje em dia não tem mais isso. Que o conhecimento ele é global, é muita informação, não existe uma informação mais limitada, porque tinha algumas mentes que tinham uma facilidade muito grande de guardar informações. Hoje em dia não consegue mais. Hoje em dia, se você não tentar, sabe, se atualizar em determinadas coisas, você não consegue dominar todas as informações. E mesmo tendo toda essa rapidez de informação que a internet está aí, para que você saiba tudo, acesse qualquer assunto, existem coisas que muitas vezes você não consegue ter resposta. E a palavra de Deus não, ela está sempre se atualizando. O homem pode até mudar. O homem pode atualizar diante da ciência, diante da física, da arquitetura, mas a palavra de Deus sempre vai ser atualizada. Por mais que haja evolução na raça humana, sempre vai estar atualizada diante de qualquer geração que venha. Quando chegarmos a falecer, vai vir uma geração mais evoluída do que a nossa agora. E a Bíblia vai ser atualizada vai estar atualizada para essa geração futura. Então é algo surreal. Então creia na palavra de Deus, porque ela vai continuar sendo extremamente atuante na sua vida, uma vez que você acreditar nela. E tudo que você precisa em termos de conhecimento, de evolução, de libertação, de providência, a palavra de Deus, ela traz isso para você. Ela fortalece o teu espírito, ela faz com que você entenda que você tem um Deus vivo, atuante, que vai estar cuidando de você, independente de qualquer situação que você venha passar. E não vai ser nessa situação que você está vivendo, aonde você está vendo aí o seu deserto, sabe, escaldante, que Deus não te abandonou de forma alguma, e vê a perseguição dos teus inimigos. Você vê aí Satanás querendo escravizar você nessa situação, escravizar você nesse deserto, colocando você num posicionamento como se você nunca fosse sair daí, que todo lugar que você olha, você só vê areia. Você está esquecendo de olhar para cima, você está olhando para baixo, está olhando para o lado direito, esquerdo, você está olhando para trás, você olha até para frente.
Você não consegue nem ver o horizonte. É só areia. Mas você está esquecendo de olhar para cima, que é de lá que vem o seu socorro. Então, Deus manda falar para você, não confia no que Satanás está lançando na sua história, que você vai morrer no deserto, que você vai ficar dando voltas no deserto, que você não vai sair daí. Uma vez que você se posicionar diante do Senhor e falar, não, eu quero o que o Senhor tem para mim, eu creio nas tuas promessas, eu vou aonde o Senhor mandar, vou lhe obedecer acima de qualquer coisa, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Agora, se ficar com pensamentos tacanhos, ficar estagnado no lugar, Deus não vai conseguir agir na sua vida. Então não adianta muitas vezes a gente orar, se a gente continua com as mesmas atitudes. Deus exige de nós o quê? Mudança. Ele quer posicionamento. E confiar em Deus é tudo. Quando você confia e você coloca nas mãos de Deus toda a sua preocupação, não tem um problema seu que fica de pé. Porque Deus resolve. E a ansiedade é terrível, e Satanás sabe trabalhar muito bem a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele traz uma preocupação com o futuro, e a gente vive uma preocupação no presente, com medo de não cumprir as nossas obrigações, com que a gente não consiga avançar diante dos compromissos que a gente tem. E aí a gente gera uma ansiedade com relação ao futuro, não consegue viver o presente, sendo que uma porcentagem enorme desses problemas não acontecerão na nossa história. Porque Deus vai dar livramento, Deus não vai deixar. E muitas coisas é a nossa mente que fantasia. Então controle os teus pensamentos e as tuas atitudes, porque as tuas emoções você não consegue controlar. Mas quando você controla os teus pensamentos, quando você tranquiliza os seus pensamentos, sabendo que Deus está lá na frente, que Deus está fazendo, não tem como as tuas emoções ficarem negativas, elas vão ficar positivas, você vai ficar numa paz enorme, sabendo que Deus está lá na frente, já cuidando e preparando caminho nesse ermo para você passar. E vai ser um caminho seco. Então Deus manda dizer para você, Satanás não vai vencer. Ele não terá força mais. Ele não terá poder sobre a sua história. E você não está sozinho nesse deserto. Alegre o teu coração, porque Deus manda dizer para você que essa fase do seu deserto já está findando. Essa fase do seu deserto está chegando no final. Você já está saindo dele para você tomar posse da sua terra prometida. O que você não pode fazer agora é estagnar no meio do caminho, achando que Deus te esqueceu aí. Porque tem pessoas aqui que estão numa tristeza, numa melancolia. Você está até amargo. Você está com seus sentimentos amargos. Você não consegue rir de nada. Você não vê felicidade em nada. Você não consegue nem captar alguns sinais que Deus está te dando. Se vierem com uma piada para você, você não consegue nem achar graça naquilo. Se uma criança fizer uma gracinha para você, você não consegue nem sorrir de tão amargo e amarga que você está, por causa do deserto que você tem enfrentado. Só que Deus manda dizer para você, isso é uma fase. E essa fase está acabando. E Satanás não vai vencer essa situação. Porque ele quer isso. Vencer você pelo cansaço. Ele quer ter vitória diante da sua caminhada. Ele quer ter vitória diante da sua aprovação. E não vai acontecer isso. Então Deus manda falar para você, estou no controle de tudo, não perdi o controle de nada. Estou agindo para tirar você desse lugar. Já estou caminhando você e conduzindo sem você perceber para você tomar posse da sua terra prometida. E você não pode desanimar da sua caminhada, desistir da sua vida com Deus. Porque o caminho não é esse. Então agora você vai acalmar teu coração sabendo que Deus está chegando, está conduzindo os teus passos e Ele manda dizer para você, Satanás não vai vencer essa situação. Ele pode colocar quem for para perseguir você durante esse deserto. Mas quando Deus resolve levantar o teu povo, não tem Babilônia nenhuma que venha escravizar. Pode até ter te escravizado durante um período, mas Deus já te tirou de lá. Então Ele manda dizer para você, eu estou derrotando a Babilônia aí da tua vida. Eu estou derrotando esse inimigo que está te oprimindo. Porque ele não vai vencer essa situação. Ele é um derrotado. Agora você vai vencer em Cristo Jesus, porque Deus preparou você diante de toda a situação que você enfrentou para que você viesse tomar posse da sua terra prometida. E você precisa confiar no Senhor, porque a providência vem dele. Ah, mas como que ele vai fazer isso dela? Eu não sei. Cada um tem uma história com o Senhor. Aguarda, porque vai ser surpreendente o que ele vai fazer, como ele vai te conduzir e a maneira como ele vai te entregar essa vitória. Mas você precisa crer. Você já precisa caminhar, a partir de agora,
ciente de que você já está de posse da sua terra prometida. Porque ela já está aí. Agora é só questão de Deus conduzir você para você tomar posse dela. O que você não pode fazer agora é desviar do caminho. E nem tomar posse, sabe, da sua estadia eterna num deserto, porque isso daí é uma preparação. É uma faculdade que você fez com Deus durante todo esse processo, para que você viesse ter o seu diploma, para que você viesse governar e reinar a sua terra prometida. Então é um processo que todo mundo tem que passar. Uma coisa que eu sempre falo, que se todo cidadão passasse pelo exército, teria, sabe, um comportamento melhor as pessoas. Porque disciplina muito. Disciplina muito. Você pode olhar um que passou pelo deserto, a disciplina que tem, a responsabilidade com as coisas da vida, e um que não passou pelo deserto, pelo exército, que não teve uma disciplina, que não teve ali um ensinamento. Tem menos responsabilidade com as coisas do dia a dia. Então tem hora que a gente precisa se disciplinar. E Deus, ele é um general de guerra. Então chega uma hora que ele pega você, ele coloca você num deserto como se fosse um quartel, e ali ele vai te ensinar a guerrear, ele vai te ensinar, sabe, a se defender dos inimigos, ele vai revelar coisas para você, que uma pessoa que não está em espírito não vai entender nunca o que você está vivendo, não vai entender nunca o que você aprendeu. Então tem hora que Deus permite algumas situações na nossa vida para nos disciplinar, para ensinarmos a sermos pessoas melhores, para poder moldar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente venha superar todas as dificuldades e tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que foi implantado em nós desde a nossa infância. Então ele tem que vir, ele tem que trabalhar, ele tem que nos moldar para que nós possamos ser os soldados de Cristo. Senão você não consegue. Você não consegue levar sua vida com Cristo, você não consegue pregar o evangelho, porque a perseguição é grande. Só sofre perseguição quem realmente vive o verdadeiro evangelho. Quem vive um falso evangelho, quem vive encostado em religião, não passa muita perseguição, não. Tá sempre em conflito com os irmãos, né? Que o religioso é assim, tá sempre condenando a vida do outro, o outro condena o outro, e assim vai. Agora, quem prega o verdadeiro evangelho vai sofrer perseguição. Não vai ser aceito fácil pela humanidade, não. Então não pense você que o caminho, sabe, o caminho de fulano é fácil, porque não é. Se tá vivendo o verdadeiro evangelho, tá passando perrengue também. E se Deus está permitindo que você passe por esse processo, é para que você venha se tornar um soldado de Cristo. E o ensinamento que Deus te dá não tem preço no mundo que pague. Não tem preço no mundo que pague. E ninguém em faculdade nenhuma de teologia vai ensinar o que você está aprendendo no particular com o Senhor. Você pode fazer a pós-graduação que você quiser em teologia. O que você aprendeu no particular com o Senhor é mistério de Deus. Não se aprende isso em faculdade. Então deixa Deus agir, porque o deserto que Deus nos coloca é a faculdade espiritual que Ele faz a gente passar. E nós precisamos passar por ela. Feliz é aquele que viveu o deserto. Feliz é aquele que passou por esse processo com Cristo. Feliz é aquele que passou por uma transformação. Porque conhece Deus na intimidade, conhece Deus na íntegra. Então a palavra de Deus se torna viva. Irmãos, uma pessoa que está muito centrada em Cristo, ela não precisa de ritual nenhum para receber uma bênção de Deus. Uma pessoa que está centrada em Cristo, ela não precisa de cálice com água, cálice com óleo, cálice com vinho, não precisa de bandeja disso, bandeja daquilo, não precisa levantar a mão, não precisa... Você quer fazer essas coisas, você se sente bem? Não tem problema nenhum. É entre você e Deus. Mas quando nós estamos firmes com Cristo, quando a gente tem fé, aquela fé verdadeira, inabalável, é uma palavra que Deus lança na vida dessa pessoa e acabou. Ela tomou posse. Tem gente que precisa de alguns rituais. Só toma posse na hora que está o ritual ali. Daqui a 20 minutos, 30 minutos, já esqueceu o que Deus falou lá atrás, já começa a se revoltar de novo. O verdadeiro cristão é aquele que carrega a palavra junto. É aquele que está ali sem depender de rituais para poder tomar posse da palavra. Você vai tomar posse da palavra, você vai acreditar no que Deus está te falando, essa palavra vai entrar de uma forma transformadora em você e você vai andar com ela. Você não vai precisar ficar fazendo rituais toda hora para poder
confirmar essa palavra na sua vida, afirmar que Deus é contigo, não precisa disso. Você quer consagrar uma água a Deus, não tem problema nenhum. Que nós temos que consagrar tudo, não é só a água, não. Até o sapato que você compra, você tem que consagrar a Deus. A roupa que você compra, você tem que consagrar ao Senhor. A comida que você consome, você tem que consagrar a Deus. Você tem bichinhos de estimação em casa, tem que consagrar ao Senhor. A sua casa tem que ser consagrada a Ele. Você tem que entregar tudo a Ele, porque tudo que você recebe vem dele. O seu corpo você tem que consagrar ao Senhor. Tudo você tem que consagrar a Deus. O seu espírito, a sua família, o seu trabalho, a sua inteligência. Tudo você tem que consagrar a Deus, porque tudo é dele. E é ele que tem que tomar conta para nós. Porque nós não conseguimos tomar conta de tudo da maneira como ele toma, porque ele é Deus e nós não somos. Nós somos limitados. Então a sua saúde você tem que consagrar a Deus. Tudo você tem que consagrar, não tem problema nenhum. Você pode consagrar todas essas coisas ao Senhor. Mas se a palavra ela não entrar viva em você, você pode até fazer o ritual. Mas se ela não entrar viva em você e ela não permanecer viva, como a semente, sabe a parábola da semente que Jesus deixou bem claro? Se você não for um solo fértil, essa semente não vai proliferar em você, ela não vai crescer, ela não vai, sabe, dar fruto, e você não vai conseguir vencer os obstáculos da sua vida, porque tudo aquilo que Deus fala, daqui a pouco essa plantinha morre, essa sementinha morre. Porque Deus lança a palavra para você, você só aceita na hora que tem um ritual ali. Ah, agora, né, levantou o cálice, consagrou, pegou lenço, pegou isso, pegou aquilo. Não, né, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Daqui a pouco essa semente que foi lançada ali, ela morre, porque o seu terreno não é fértil. Então chega uma hora que não vai conseguir. E aí você não consegue manter essa promessa viva no seu coração. Quando nós passamos por processos árduos com o Senhor, pode ser um vale, um deserto, pode até ser uma caverna que você esteja escondido, situações em que Deus consiga fazer o sobrenatural e que você entenda a existência dele na sua vida, você não fica dependente dessas coisas mais. E é uma palavra lançada, é uma semente lançada em você, você sendo uma terra fértil, ela vai crescer, ela vai dar frutos. E você vai viver inúmeros milagres e situações sobrenaturais com o Senhor. Por que pessoas perseguem muitos cristãos? Por que tem muitos cristãos aqui que vão assistir essa pregação que você é perseguido e você tem questionado com Deus isso? Senhor, eu estou no deserto e o inimigo está sempre me perseguindo. Por quê? Porque você exerce uma fé cega. Tem pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou pregando. Você não precisa de uma água consagrada, você não precisa de um óleo, você não precisa de azeite, você não precisa de nada disso. É uma palavra lançada. Deus já sabe. Ele lança em você, que é um terreno fértil, essa semente prolifera. E as pessoas que estão com você têm raiva da fé que você exerce, porque não consegue ter a fé que você tem. E Deus responde às suas orações. Você pensa de manhã, quando é meio-dia, Deus traz a resposta. Você faz uma oração, uma palavra lançada, daqui a 5 minutos, Deus te responde. É uma conexão que você tem com o reino que você conquistou à força. Você conquistou com renúncia. Você conquistou aí através da sua santificação, dos seus jejuns diários, das tuas orações. E tem gente que tem inveja disso, não entende por que a gente tem uma fé desse jeito. Como que ela consegue ter uma fé dessa? Como é que Deus fala com ela e não fala comigo? Só que o caminho é estreito, a porta ela é apertada e ninguém quer passar por ela. Então nós precisamos ser sempre uma terra fértil, para que tudo aquilo que Deus lança na nossa vida venha crescer e venha dar frutos. Para que venha, sabe, crescer e prosperar de uma forma que você venha comer do melhor dessa terra. Então Deus manda falar para você, para algumas pessoas, porque tem pessoas aqui que já estão nesse nível espiritual com Deus, mas tem muitas aqui que não estão. Então seja uma terra fértil. Deus lançou a palavra para você, lançou a semente, deixe ela crescer em você. Deixe ela brotar, para que Deus possa agir na sua vida. Porque tem pessoas que ficam se apegando sempre em rituais. Irmãos, não tem problema nenhum, você pode fazer o ritual. Mas se uma hora você estiver num lugar que não tem como você ficar fazendo esses rituais, se uma hora você estiver numa situação que não tem como você ficar manifestando essas coisas, você tem que ter uma conexão com Deus até na hora que você está dormindo. Você tem que estar com o seu pensamento aí voltado para o reino, até na hora que você for dormir.
para que Deus venha te dar sonhos aí proféticos, para que Deus venha se comunicar com você até a hora que você está dormindo. Então tem coisa que não adianta o ser humano ficar inventando moda, ficar dependendo disso, dependendo daquilo. Não tem necessidade dessas coisas. Quem usa muito ritual, irmãos, quem tem necessidade dessas coisas materiais, são os demônios. Você pode ver que essas oferendas aí, tudo aquilo ali tem um simbolismo, porque cada coisa que está ali tem uma energia. Aprenda uma coisa, você está aí com seu corpo, mas você tem um espírito, e dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, você não tem que invocar demônios para vir te ajudar, que nem as pessoas fazem. Você não precisa invocar Deus para vir te ajudar, não. Você abriu o seu coração, ele faz morada em você 24 horas por dia. Ele está com você o tempo todo, nós somos diferentes. Nós não precisamos ficar invocando toda hora demônio para fazer isso e aquilo pra gente. Ah, mas o demônio não toma conta? Provoca tanto a pessoa até a pessoa pecar. Na hora que a pessoa peca, chega ali e entra naquele corpo e domina. E domina. Mas tem hora que tem coisas ali que a pessoa quer, que ela vai ter que pedir um favor a mais ali, e o negócio ali é complicado. Porque vai ter que invocar mais legiões ainda para fazer o que ela quer. E Satanás dá com uma mão, ele toma com a outra. Então é muito complicado o plano espiritual. Agora nós temos o Espírito Santo conosco, que é uma luz, que Deus é luz, ele é amor, o tempo todo conosco. Não tem como a nossa vida dar errado. Algumas coisas podem até acontecer aos nossos olhos, né? Tá tendo levante, tá difícil, estão me oprimindo. Mas uma vez que Deus decretou que você é dele e você está nele, não tem demônio no inferno que vai vir e vai destruir a sua vida. E não entra em você também, a não ser que você dê legalidade, a não ser que você vá pro lado do pecado, que é o que eles provocam nas pessoas, é isso, para que eles possam vir dominar. E aí eles ficam ali dominando aquela vida, sussurrando no ouvido daquela pessoa, incorpora na pessoa, depois sai, fica ao derredor o tempo todo, induzindo a pessoa a fazer coisa errada. Nós já temos um nível espiritual diferente. O Espírito Santo está dentro da gente, tem anjos em volta cuidando, e ao derredor ficam eles, sabe, rugindo, querendo arrumar uma brechazinha para entrar. E Deus sempre nos orientando, mostrando o caminho certo, para que a gente não venha cair, porque nós somos fracos. Nós não somos superiores a ninguém, mas nós estamos todos os dias batalhando para termos a nossa santificação. Então não tem ninguém, sabe, o super santo, o intocável, não existe isso. Se não ficar todos os dias ali ouvindo a palavra, se edificando, buscando o caminho certo, uma hora acaba caindo. Então nós temos o quê? Que ficar firmes com Deus. Porque pecar a gente peca, consciente ou inconscientemente a gente acaba pecando. Então Deus manda dizer para você, seja uma terra fértil. Estou lançando a palavra na sua vida, deixe ela crescer. Deixe ela expandir. Deixe ela germinar em você para que você venha comer do melhor dessa terra. E Deus manda dizer para você mais uma vez, o inimigo já é um derrotado. Não vai vencer você diante desse deserto. Eu não coloquei você nesse deserto para você morrer aí. Eu sou responsável por você nesse deserto, como Deus foi responsável por aquele povo que ficou cativo 400 anos naquele Egito. E depois peregrou durante o deserto inteiro ali por 40 anos. E Deus foi responsável por aquele povo até colocar aquele povo na terra de Canaã. Então Deus manda dizer para você, você está chegando próximo da terra de Canaã. Deus tem um território novo, uma terra seca para você pisar. Você não vai pisar em areia mais, você não vai se afundar mais. É um lugar seco para você poder colocar os pés, lugar firme, para que você venha ter vitória. Isso já está às portas para você já passar. E você não pode desistir. Então esquece aí tudo que o demônio tem arquitetado, não se preocupe com nada, entregue as tuas preocupações nas mãos de Deus e descansa, porque Deus vai resolver. Não existe problema nenhum que a gente carregue, ou que vem para a nossa vida, ou que causam na nossa vida, que Deus não consiga resolver. Que Deus não consiga, sabe, mudar e reverter isso a nosso favor. Então agora descansa no Senhor, porque está chegando aí a terra prometida para você, que vai alegrar muito o teu coração, você vai ver que valeu a pena todo o processo que você passou no deserto.
E dê aleluias e glórias a Deus por você ter passado por esse processo. Porque Deus disciplinou você, tanto fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, como também Deus disciplinou você espiritualmente. Coisa que você não ia aprender em nenhum livro. Só Deus para ensinar. Só Deus para passar tanto conhecimento, revelar tanto mistério para a gente em um processo tão difícil. Então, tudo que ele fez foi para o seu bem. Então, não se revolte com Deus diante das provações que você passou. Ah, eu não merecia passar por isso, mas você precisava passar por isso. Talvez você realmente não tenha merecido. Tem muita coisa que eu vivi no deserto também que eu não merecia passar. Eu não fiz maldade para receber o que eu recebi. Mas eu precisava viver aquilo para que eu pudesse amadurecer em Cristo. Senão você se torna aí uma pessoa vulnerável. Você fica na mão de Satanás aí a qualquer momento. E quando você está amadurecido, quando você está firme com Deus, não é qualquer coisa que engane você. Você vai buscar confirmação no Senhor, você vai buscar orientação nele. Você não é uma pessoa tola mais. Não tem como os demônios, sabe, enganarem você de uma forma muito fácil. Então, a gente precisa passar por esse processo. É uma disciplina militar que Deus faz com a gente. Vamos dizer assim para você entender. É uma medicina, é um ensinamento, uma disciplina que Deus faz com a gente para que a gente venha desenvolver. Até falando a palavra medicina, né? Quantas vezes eu fui curada por Deus no deserto? Nem em médico eu não fui, tive doenças gravíssimas. Depois de um período eu fui no médico, o médico me explicou o que eu tinha passado, não entendeu como que eu fui curada, porque Deus se tornou até a minha medicina diante do deserto. Inúmeras vezes fui curada de doenças gravíssimas, porque eu aprendi a exercer minha fé. E a fé, ela move montanhas, não importa o tamanho do problema. A montanha que Deus fala em parábola são os problemas, não importa o tamanho. Deus tem capacidade de vir e resolver. E Ele fez todas as curas em mim através da fé que eu exerço. Então vamos exercer a fé, vamos confiar. A terra de Canaã já está ali. Deus já está entregando ela nas tuas mãos e você precisa continuar firme. E todas as vezes que Deus lançar uma palavra que você vê que se encaixa com a sua história, que é para você, se você tiver dúvida, pede confirmação para o Senhor. Mas se você não tiver, guarda essa semente no teu coração e seja uma terra fértil. E deixe ela germinar, porque você vai viver aquilo ali que Deus está prometendo para você. Tá? Guarda essa palavra no teu coração e não reclame mais do deserto que você está vivendo. Não lamurie mais para que você possa receber a terra de Canaã. Eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela derrota da Babilônia na nossa vida. Que o Senhor venha fazer na nossa história, Senhor, o que o Senhor fez com o povo de Israel, com o povo hebreu naquela época, que o Senhor tirou lá do Egito e levou para o deserto. O Senhor tem cuidado de nós nesse deserto, Pai, nós não podemos nem reclamar. Não tem faltado nada. Talvez para alguns não venha em abundância, não venha da maneira como nós gostaríamos, mas nós somos gratos pelo seu zelo, pelo seu cuidado. O Senhor tem cuidado também daquilo que é nosso, das pessoas que nós amamos, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Pai, que o Senhor traga essa terra de Canaã para o teu povo, que o Senhor traga dias de alegria, que o Senhor venha mostrar para o teu povo, Pai, para aqueles que não acreditam, a força que o Senhor tem sobre essa terra. Que o Senhor venha, Pai, trazer uma terra frutífera para nós, para que nós possamos abençoar outras pessoas que não têm e que possamos ser um canal de bênção, também de testemunho para aqueles que não acreditam na sua existência. Nós agradecemos a nossa saída do deserto e tomamos posse da nossa terra de Canaã. Que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trazer aí vitória para a nossa vida, que o Senhor venha alegrar os nossos corações, que o Senhor venha trazer renovo e que o Senhor restaure as nossas forças diante do deserto escaldante que nós atravessamos. Que o Senhor venha, sabe, restaurar a nossa energia, que o Senhor venha trazer aí um vigor para que nós possamos usufruir dessa terra de Canaã. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, guarda ela no teu coração, descansa e deixa Deus trazer o renovo para a sua vida, sem desespero. E deixa Deus trabalhar, irmãos. Questionar muito é um problema, porque você questiona que você não está entendendo e Deus muitas vezes não vai ficar te dando explicações do que Ele está fazendo. Tem coisa que Ele não deixa nem a gente saber para que a gente não venha atrapalhar e Ele também não quer que a gente fique falando para que os demônios não venham escutar o que Ele está fazendo. Então deixa Deus agir, porque Ele é Pai, Ele é soberano, Ele é o Criador do mundo.
E Ele sabe conduzir a nossa história da melhor maneira possível. Então, tudo que está acontecendo com você, Ele manda dizer: eu não perdi o controle da sua história. Não perdi. E agora é hora de criar caminho nesse ermo para que você venha tomar posse daquilo que é seu por direito, para colocar você nessa terra de Canaã, te trazer aí uma história nova, colocar você de posse de vitória. Então, guarda essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus.